Bom dia a todo mundo aqui presente e para aqueles que nos acompanham no Brasil, no mundo, em outros planetas, quem sabe. Começamos bem o Brasil Fórum UK, apesar dos pesares, com essa abertura de altíssimo nível, com Jurema, com Barroso. E teremos agora a primeiríssima mesa do fórum, que é intitulada Crise Econômica ou Falta de Planejamento? Políticas para tirar o país da crise. Bem, num país com 12 milhões de desempregados, 33 milhões de pessoas passando fome e com uma inflação galopante, corroendo o poder de compra da população, falar de economia é falar sobre as batalhas diárias enfrentadas pelo povo brasileiro. Assim, o objetivo dessa mesa é abordar as políticas fiscal, monetária, industrial, assim como as estratégias para alavancar o desenvolvimento socioeconômico brasileiro. E para falar dessa questão tão importante que perpassa a vida de todos os brasileiros, recebemos com muito entusiasmo ele que é economista, analista financeiro, eleito economista-chefe do ano pela Ordem dos Economistas do Brasil em 2015, o mais jovem a receber o prêmio, e parte do ranking anual top 5 da pesquisa Focus do Banco Central para projeções da Selic e do câmbio. Por favor, com salva de palmas, André Perfeito. A nossa próxima convidada é economista, foi pesquisadora do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, assessora econômica na Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná e atualmente é professora do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa e diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Receba com salva de palmas, Vilma da Conceição Pinto. Ele, que já foi deputado estadual do Ceará, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, ministro da Fazenda no governo Itamar Franco, ministro da Integração Nacional no primeiro governo Lula e pré-candidato a presidente da República Federativa do Brasil. Recebam com salva de palmas, Ciro Gomes. E o nosso querido Luciano Coutinho teve alguns entraves de logística, mas ele estará aqui conosco já já, e ele é bacharel em Economia pela USP, mestre e doutor em Economia pela Cornell University, foi secretário-geral do Ministério de Ciência e Tecnologia entre 85 e 89 e presidente do BNDES entre 2007 e 2016. Luciano Coutinho estará com a gente em poucos instantes para fazer parte desse grande debate. E, por fim, para mediar o debate, Leandro Franco, presidente do Brasil Fórum UK, advogado pela UNB e mestrando em políticas públicas na London School of Economics and Political Science. Um bom debate a todo mundo. Gente, estamos com um problema de microfone aqui. Oi. Tá saindo aí? Tá? Ok. Mais uma vez, bom dia para todo mundo. Com essa pandemia que a gente teve assolando a gente nos últimos anos, o Brasil enfrentou severas disrupções. A gente teve mortes, desemprego, fechamento de empresas. Nossa inflação está subindo agora, os juros estão subindo também, e isso é um reflexo não só do que aconteceu na pandemia, é um reflexo também de conjunturas que tem hoje no Brasil e no mundo, e quem sofre mais com isso é a população mais pobre. Então, a comida está mais cara, tomar dinheiro emprestado está mais caro, e isso não é novo, A pandemia agravou, mas desde o início da década passada, a gente já encontra dados que comprovam que a nossa performance econômica não era favorável. Então, isso demonstra que a gente tem um conjunto de problemas estruturantes e não problemas pontuais. E críticos dizem que a gente incrementou o consumo,
mas não incrementou a produtividade na nossa economia nas últimas décadas. Então, aumentar a produtividade significa o quê? A gente incrementar tecnologias, know-how e qualificação para que as nossas empresas, nossa população, nossas organizações consigam prover mais valor no mercado. Isso significa gerar complexidade econômica. Complexidade econômica, um tema que vem sendo tratado aqui no nosso curso de políticas públicas, tanto de Oxford quanto da London School of Economics. O professor Velasco, professor da London School of Economics, ele traçou um diagnóstico onde a gente identifica os gargalos da economia, os gargalos que travam o desenvolvimento. E, de acordo com esse diagnóstico, a gente pode priorizar, né? Priorizar gargalos para atacá-los e destravar o desenvolvimento. Cada um dos economistas aqui presentes, e nosso político Ciro, ministro, eles têm também os seus diagnósticos para o Brasil, para a economia. E a pergunta que eu inicio, com a qual eu inicio esse painel, no diagnóstico de vocês, o que é o gargalo prioritário a ser tratado dentro desse contexto de crise econômica que o Brasil está passando? Eu vou começar, vou introduzir aqui o painel com a Vilma Pinto. Acho que o lapela é só para a internet. Não, está saindo aí, né? Está saindo? Então está valendo. Usa o... Então você não precisa do microfone de mão. Posso ficar com o Obrigado, obrigado. Bom, bom dia a todos. Bom dia. Está saindo? Tá. Ótimo. Bom dia a todos. Primeiro, eu queria dizer que é um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu participo do fórum. É uma alegria. Primeira vez também que eu palestro junto com o Ciro, com o André Perfeito, com o Luciano. Parabenizar a organização do evento, o Luciano, a Marcela, que fez o convite pessoalmente. Mas antes de eu começar a falar exatamente sobre... Eu acho que não está dando. Não está indo? Então vai para a redação. Exatamente. Pronto. Isso. Melhorou? Ok. Então, voltando. Bom dia. É um prazer estar aqui. E é uma alegria poder participar desse evento ao lado do Ciro, do Luciano e do André. Parabenizar o Leandro pelo fórum, pela organização, a todo mundo que participou nessa organização, em especial a Marcela, que fez o convite à minha pessoa. Mas antes de eu começar a falar exatamente sobre economia, sobre o painel, eu queria resgatar um pouco do painel anterior, porque especialmente, eu gostei muito da fala da Jurema e do ministro, em dois aspectos, né? Primeiro, eu sou diretora da Instituição Fiscal Independente, uma instituição vinculada ao Senado Federal, e uma das principais... Caiu a questão do microfone, mas tudo bem. Uma das principais funções da instituição é monitorar as regras fiscais. Eu vou falar um pouco especificamente sobre isso na minha fala, mas antes, o que eu queria dizer é dar um depoimento pessoal sobre o que a Jurema falou, porque eu sou também nascida e criada em comunidade. Isso eu não ia comentar aqui no fórum, mas eu fui nascida e criada em uma comunidade em Niterói, Rio de Janeiro. Minha mãe ela é gari, meu pai era pescador, tenho 5 irmãos. Então, eu sei estudar a vida inteira em escola pública e conseguir, né, mudar um pouco, de certa forma, essa realidade. E hoje, de certa forma, ser vista como uma exceção, como... você está no evento, está num debate, está no fórum e as pessoas ficarem surpresas por ser a única mulher negra num fórum de debate de economistas, etc. E de economista, porque eu sou economista, na maioria dos eventos que eu participo. Então, a gente tem conseguido, de certa forma, aos poucos, mudar isso. Isso tem mudado aos poucos, mas, de fato, é algo que... Pela fala da Jurema, isso me traz
uma certa alegria pela palestra, eu achei muito boa a palestra, um pouco de aflição, porque acho que é um debate que é uma coisa que ainda a gente está engateando, a gente está avançando, mas ainda engateando. Então, faço esse parêntese. E um outro parêntese, quando o ministro falou sobre a questão do respeito e das redes sociais e também da responsabilidade fiscal, me lembrou que quando eu entrei no Senado Federal, para entrar no Senado a gente precisa passar por uma sabatina, e eu faço parte de uma rede de economistas, que se chama Rede de Economistas Pretos e Pretas, e nessa rede várias pessoas prestaram apoio durante a sabatina, né, dando parabéns, e uma pessoa comentou especificamente: vocês estão apoiando ela agora, mas quero ver quando ela defender o equilíbrio fiscal, se vocês vão continuar apoiando. Sendo que a função da IFE é defender o monitoramento e acompanhamento das regras fiscais. E você acompanhar e monitorar as regras fiscais não é ser contra a qualidade do gasto público, não é ser contra a política social. E esse debate de responsabilidade fiscal, responsabilidade social, ela tem que andar de mãos dadas, elas não podem ser coisas que têm que andar de forma independente. Você ser a favor do equilíbrio fiscal, ser a favor da responsabilidade fiscal, não quer dizer que você está sendo contra, necessariamente, a responsabilidade social. Então, feito esse parêntese, eu já perdi quase todo o meu tempo de fala com isso. Eu vou começar a falar sobre a questão fiscal que eu preparei para hoje. O que eu queria falar é sobre regras fiscais, né? Eu sou diretora da Instituição Fiscal Independente do Senado Federal. Ela foi criada no final de 2016 e ela foi uma resposta, assim como foi feito em vários outros países. Em vários outros países no mundo, hoje são 51 instituições fiscais independentes ou PBOs espalhados no mundo. A maioria foram criados a partir de 2008 e 2009, em resposta à crise financeira de 2008 e 2009, após esse período. No Brasil, ela foi criada no finalzinho de 2016. A gente tinha uma crise econômica e fiscal, tinha acabado de passar por um período de impeachment. As regras fiscais, principalmente a regra do resultado primário, perdeu, de certa forma, uma credibilidade por conta de um excesso de contabilidade criativa, receitas não recorrentes para fazer cumprir a meta de resultado primário. E, nesse contexto, a Instituição Fiscal Independente foi criada com o objetivo de dar transparência para as contas públicas por meio de estudos técnicos na área de monitoramento e acompanhamento das regras fiscais, estimativas de parâmetros fiscais relevantes, de cenários fiscais e de impactos de medidas que possam ter efeitos fiscais relevantes, no horizonte de médio prazo, por exemplo. Nesse contexto, também foi criado, nesse mesmo período, também foi criada uma nova regra fiscal para tentar dar uma certa credibilidade para a política fiscal. E essa nova regra fiscal foi a regra do teto de gastos. Ela já nasceu com algumas questões. O Ciro já matou ela antes. Ela já nasceu com alguns questionamentos já na origem, mas isso faz parte de um debate quando a gente discute regras fiscais. Por que ela faz parte? E aqui eu pego a minha colinha, e eu já estourei todo o meu tempo praticamente, mas por que ela faz parte dessa discussão, né? Porque quando a gente olha o arcabouço de regras fiscais e olhando a experiência internacional, de certa forma, a gente não tem no mundo uma regra de bolso para regras fiscais. Não existe uma regra fiscal perfeita, né? Então, todas as regras fiscais, de certa forma, ela tem pontos positivos, pontos negativos. Só que a gente tem que pensar, quando a gente define regras fiscais, a gente tem que pensar em alguns pontos. E aí eu não vou conseguir falar tudo que eu tenho para falar, porque provavelmente meu tempo vai acabar antes disso, mas alguns pontos que a gente precisa pensar nesse contexto.
Um dos pontos é que uma boa regra fiscal, ela tem que ser pensada sobre 3 óticas. Uma é em termos, ela precisa ser bem calibrada, e ela precisa ser bem calibrada para quê? Para que permita que você consiga cumprir a regra fiscal sem prejudicar, por exemplo, essa questão que foi essa preocupação que é em relação à qualidade do gasto, por exemplo, em relação ao objetivo da regra fiscal. E aqui eu cito 2 exemplos. Um exemplo é em termos dos governos estaduais. Tem uma resolução do Senado que define um limite para a União conceder garantias para os entes subnacionais. Para os entes subnacionais, não. Conceder garantias como um todo. Esse limite é de 60% da receita corrente líquida. E no período de 2007 a 2013, o governo federal tinha concedido cerca de 20%. Né? Então, o limite máximo era 60%. E de 2007 a 2013, o que o governo federal tinha concedido era cerca de 20%, em média. E nesse mesmo período, o que aconteceu? Boa parte da concessão de garantias da União em operações de crédito foram concedidos numa tal regra de excepcionalidade para entes com notas de avaliação C ou D, ou seja, que em tese não poderiam receber operações de crédito, e esses entes receberam empréstimos sem ter necessariamente capacidade para pagamento, e posteriormente o que aconteceu foi a gente observar uma crise nos governos estaduais, não só por esses fatores, mas um conjunto de diversos fatores associados. Então, calibrar uma regra fiscal pode gerar esse tipo de efeito, se uma regra for calibrada muito frouxa, não ter o efeito que você deseja, ou se ela também for muito restritiva, pode gerar um efeito indesejado. Quando a gente pega a regra do teto de gastos, por exemplo, ela foi uma regra que, de certa forma, quando foi desenhada, já se tinha uma previsão de que ela não era execuível no horizonte de tempo relevante, ou seja, no horizonte de tempo que ela era prevista. Então, nesse contexto, quando a gente olha a evolução, principalmente dos investimentos públicos associado, que está dentro do teto de gastos, desde 2015, antes do teto de gastos, da criação do teto de gastos, o investimento público do governo, investimento líquido do governo central, é negativo. O que isso significa? Investimento descontado a depreciação do capital é negativo. O que o governo investe ao ano não é suficiente nem para cobrir a depreciação do capital. Então, uma boa regra fiscal ela precisa ser bem calibrada. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ela precisa ser bem desenhada. E um terceiro ponto, já passou muito tempo, eu não vou explorar muito, vou deixar para depois. O terceiro ponto é que ela precisa ter boas instituições para acompanhar essas regras fiscais e tem que ter vontade política para fazer cumprir essas regras. Então, acho que o principal ponto que eu deixo aqui como para a gente aprofundar no debate é essa questão das regras fiscais que a gente precisa endereçar. Esse ou... Tá. Volta para a redundância. Já está? A lapela? Lá aí atrás também? Tá, funcionando. Me ouvem? Nas horas vagas eu sou eletrotécnico. Entendi. Bem, primeira coisa, bom dia a todos, obrigado pelo convite. Tá? Tá, acho que está ouvindo. Queria agradecer demais o convite dos estudantes. Né? Eu fico muito feliz de ter sido os estudantes e estarem organizando esse evento. Eu acho que isso daí me lembra, né? Já fui presidente de centro acadêmico na PUC, né? Participei de um movimento estudantil, então sempre é muito bom ver isso, né? Continuando avançando. Estou muito feliz de estar aqui com a Vilma, né? A gente já se conhecia, mas nunca também palestramos juntos. Também estou aqui feliz de estar com o Ciro Gomes, né? Já tivemos algumas outras oportunidades. O Luciano Coutinho entrando aqui, sem dúvida nenhuma, vai engrandecer aqui nosso bate-papo. E como você fala, Ciro, né? Quero agradecer às outras autoridades e autoridades eclesiásticas, né? Presentes. Então, todo mundo se sinta contemplado aí nos agradecimentos iniciais. Olha, eu vou, sinceramente, fiz um texto gigante, vim para cá, né? Pô, Oxford, né? Você tem que fazer bonito com o pessoal, né? Você não vai fazer feio, né? Até combinei com o João ali, não sei onde está o João, de que eu fiz um texto, eu quero ver se eu apresento para os estudantes depois.
em outro momento, porque aí a gente entra num detalhe um pouco mais. E eu confesso que eu fiquei desconcertado com a fala da Jurema hoje. Já me pegou aqui, já me desorganizou muito do que eu ia colocar ou falar inicialmente, então tudo que eu tinha combinado ontem esquece, porque eu vou falar de outros temas aqui agora. E eu acho que porque tem um sentido de urgência, né, isso, né? Porque quando me chamaram, falaram, e o tema é amanhã vai ser outro dia, né? Primeiro eu pensei, bem, esse pessoal, esses comunistas de Oxford, né? Porque eu já entendi a piada ali de cara, né? Mas é porque eu, sendo um economista keynesiano, implica necessariamente que eu estou pensando numa economia que tem como um atributo central duas coisas. A primeira, que é uma economia monetária de produção. E isso implica dizer que o dinheiro é um elo do presente com o futuro. Isso tem implicações grandes no que eu vou falar rapidamente aqui. E a outra é que não vive num equilíbrio geral. Nosso equilíbrio é móvel. Então, a alteração do futuro é possível através de alterações de fatores presentes que a gente vai articulando ao longo do tempo. E aí eu queria só pegar uma fala e pegar a fala do ministro, né, Barroso, e eu queria até pedir data vênia, eu vou discordar do senhor. Sempre quis falar isso para o ministro do Supremo, né? Data vênia, eu vou discordar do senhor. Mas, na verdade, não é nem discordar, vou me fazer um pouco mais claro. Existe um termo de responsabilidade fiscal que a Vânia já colocou aqui muito claramente. O que é impressionante do Brasil, assim, a gente tenta ser mais realista que o rei, ou como posso dizer? A gente tenta... eu vou colocar da seguinte forma a questão. A ideia de responsabilidade fiscal é ter responsabilidade, ponto. Não é nada muito sofisticado isso, né? Então, algumas características do que tem no Brasil denotam, talvez, um tipo de ser e de viver do brasileiro que... nesse sentido que a Fafá me pegou, Jolema, porque assim, não está em crise, é crise. E essa crise se expressa de forma monetária, especificamente, num preço muito baixo do ativo, que quer dizer que o juro é muito alto. Depois eu vou explorar isso aqui, a gente vai entrar numa discussão, porque eu vou discordar com muita educação do Ciro sobre alguns temas aqui mais para frente. Mas o que é importante é o seguinte, aqui no Brasil tudo é 880. Teve problema fiscal? Cria-se um teto de gasto por 20 anos. Controlava o preço da gasolina na época da Petrobras, quer saber, vamos liberar isso tudo e jogar com o preço do barril internacional. A impressão que me falta, às vezes, a brincadeira que eu faço lá na corretora é que, às vezes, eu me pergunto cadê o adulto responsável, né? Tipo, quem é aquele cara para falar, calma, né? Vai um pouco para lá, não precisa vir muito para cá, etc. e tal. Por que eu trago isso? Porque a gente tenta dar conta da nossa falta de juízo, por assim dizer, fiscal, que seja, a questão da política de preço da Petrobras, introduzindo na nossa mentalidade ou na forma de ser alguma variável alienígena, às vezes, né, ou muito dura, né, ou o barril do petróleo internacional, como se isso fosse disciplinar nós mesmos. Isso é impossível. Então, a construção de uma sociedade, de uma economia, implica necessariamente nesse jogo de articulação das vontades possíveis políticas, que hoje estão em drama. E eu quero só pegar rapidamente o drama que a gente está vivendo agora, para tentar explicar. Eu vou tentar explicar muito rapidamente, dentro dos 2 minutos que eu acho que ainda tenho aqui, né? Apesar de muito barulho no Brasil, só tem 2 tipos de economista. Economistas do lado da oferta e economistas do lado da demanda. Esse papo de heterodoxo e ortodoxo eu acho uma bobagem. Não é que eu acho uma bobagem, acho que está atravessado por um discurso ideológico que acaba atrapalhando o entendimento concreto disso. O que um economista do lado da oferta faz? Né? Que seria um ajuste mais ortodoxo, né? Ou do lado mais liberal. Né? Ele tenta diminuir, ele faz 2 coisas. Né? A primeira que ele faz é diminuir o gasto do Estado, ele diminui o gasto do Estado para atingir 2 objetivos. O primeiro é liberar mercados que estavam dentro do Estado para ir para a iniciativa privada, isso daí, privatizações, você pode pensar desse jeito. Mas a curto prazo, quando ele diminui a demanda, ele faz um efeito na inflação. Cai a demanda, cai a inflação. Na hora que a inflação, cai os custos de produção. Na hora que cai os custos de produção, aumenta a margem de lucro. Na hora que aumenta a margem de lucro, o sujeito investe. Bem estilizado isso, né? E o que o economista do lado da demanda faz? Heterodoxo, enfim, que seja. Ele faz um ajuste tentando aumentar a demanda. Quando ele aumenta a demanda, aumenta o consumo. Na hora que aumenta o consumo, aumenta a produção. Na hora que aumenta a produção, diminui a ociosidade. Na hora que diminui a ociosidade, o empresário investe. Quando o empresário investe, somos todos felizes. O problema da política do lado heterodoxo da demanda é que ele necessariamente talvez gere inflação. Ele vai gerar inflação, na verdade, né? Porque se você vai ter que diminuir a utilização, aumentar, na verdade, a utilização da capacidade instalada, você está tensionando a curto prazo os fatores, de tal sorte que você gere uma sinalização para o sujeito investir. Né? Keynes 101, não precisa nem entrar muito no mérito.
Só que o ajuste liberal que está sendo feito agora, e esse é o drama que eu acho que vale a pena, de repente, discutir um pouco, é o seguinte: de fato, você teve um corte de gastos, né? Você pega em alguns critérios, o Estado diminui a demanda. Claro que ele está fazendo um monte de puxadinho para lá e para cá. A gente até pode discutir esse negócio, que é impressionante. Só que, ao invés de cair a inflação subiu. Então, chegou uma situação, o tecido econômico brasileiro, onde a demanda está fragilizada por N motivos e o custo subiu. Isso daí deu um nó na função de investimento do empresário, de tal sorte que boa parte até da Faria Lima, já que eu represento... Sempre quando eu estou com o Ciro Ramos, eu fico lembrando que eu sou do Baronato. É Baronato, né, que você fala, né? Eu sou do Baronato da Faria Lima. Até parte da Faria Lima olha para isso e fala, olha, tem um nó ali que não está andando, né? E isso implica dizer que existe uma discussão para além da questão, a questão política mesmo agora, ela está sendo orientada do ponto de vista econômico. Eu, como economista, sempre acho que é a economia que determina a política, mas isso daí, enfim, eu sei que não é tão simples, mas eu vejo dessa forma, que tem uma cara mais de centro-esquerda, a vitória do próximo presidente, né? E aí eu fico feliz de estar com o senhor aqui do lado, né, para entender esse fenômeno também. Então, a gente está nesse momento onde a gente tem a tentativa de disciplinar a nossa própria selvageria, utilizando parâmetros outros que não da nossa dimensão política, utilizando esses elementos externos ou regras violentas, assim, né? Parou, não pode gastar nem nada. E, ao mesmo tempo, no meio de um ajuste liberal que encontrou um limite. E eu acho que é isso que vai ser o debate. Então, vou encerrar por aqui, aí a gente vai debatendo mesmo. Obrigado. Bom dia para todas, para todos. É um privilégio, mais uma vez, voltar aqui. Eu espero que se produza alguma polêmica para repercutir, né, nas minhas redes, porque da última vez, meu caro ministro Barroso, eu fui fazer aqui, estimulado pelo ambiente de Oxford, fui falar aqui uma digressão weberiana sobre a influência da moral católica na denúncia do lucro. E pareceu que eu tinha feito um libelo anti-religião, anticristão e tal, porque eu estava diante de um neoliberal pouco lido, com todo respeito ao neoliberal pouco lido, nesse ambiente eu acho que não devíamos dar tanto valor. Bom, eu quero cumprimentar a todas e a todos os organizadores, honrado e agradecido pelo privilégio, na pessoa do Leandro. Fiquei extremamente feliz quando soube que ia repartir esse momento de reflexão sobre o nosso sofrido Brasil, mas porém extraordinário país que é o Brasil, com o André Perfeito. Ele fica sempre se cuidando um pouco e tal, mas o André é proletário, portanto está na categoria dos que eu defendo. Ele não é um Faria Limer raiz, ele está emprestado lá enquanto nós do setor público não o convocaremos. E mais alegre ainda eu fiquei quando vi essa mulher extraordinária, a Vilma da Conceição. Conheçam essa mulher, ela vai muito longe. Ela tem esse jeito simples, mas ela com a condição hostil nesse ambiente machista e preconceituoso do Brasil, ela lidera hoje, eu acho, o mais sofisticado think tank, sob o ponto de vista de economia, do Brasil, que é o Instituto Fiscal Independente. E o Luciano Coutinho é meu mestre, né, eu estou saudando na ausência, na minha opinião, é o maior cabeça em matéria de política industrial e de comércio exterior. A expressão é demais autoridades civis, militares e eclesiásticas. Está saudado todo mundo, não sem mencionar Marta Rocha e minha mulher Gisele, não é? E a professora Jurema, a doutora Jurema, que nos deu aqui uma preciosa reflexão sobre nossas mazelas, e o ministro Barroso, que também, mais uma vez, não é, com a postura de estadista, faz um desenho absolutamente lúcido da vida brasileira. Em quase tudo eu assino embaixo, sem qualquer tipo de digressão, porque a parte que eu não assino é porque eu não entendo direito, então eu preciso perguntar mais. Não é? Veja, deixa eu provocar, para a gente ter outras etapas, e eu quero rigorosamente cumprir o tempo. Eu estou convidando quem me dá atenção, especialmente nesse ambiente acadêmico, para que nós façamos um look at the big picture. Vamos olhar o grande cenário para a gente tentar entender o nosso país. Eu tenho para mim que o êxito civilizatório mundial, pouco importa a variedade institucional, as línguas, os traços culturais, parece que há uma premissa para o êxito civilizatório. Volto a dizer, a institucionalidade não é transplantável nem copiável, mas parece, olhando todas as diferenças, que existe uma premissa civilizatória. Sustenta a civilização exitosa aquela nação que conseguiu desenvolver um alto nível de poupança nacional. Ou seja, o que financia desenvolvimento é o capital que se constrói ou não se constrói em casa. A única exceção afirma a regra. Os Estados Unidos, que tem um conceito de poupança diferente, que é pintar papel de verde, e esse papel de verde ser aceito como reserva de valor em termos de transmissão de troca intransplantável. Então, volta à regra
não há desenvolvimento sem alto nível de poupança. Vamos logo especializar a questão brasileira. Com pouquíssimos e raríssimos momentos, a tradição brasileira é de um baixíssimo nível de poupança nacional. Nós estamos aí em 15% do PIB de formação bruta de capital, sem 22, 23, 24, esqueçam toda e qualquer perspectiva já, toda e qualquer perspectiva. E eu queria ser telegráfico. Então, construir poupança não é uma obra fatalista do acaso, é consequência de arranjos institucionais que a política danada, satanizada da política faz ou deixa de fazer, faz bem feito ou faz mal feito. Nós estamos fazendo muito mal feito secularmente. Segunda variável, é pacífico na minha cabeça, depois de observar academicamente o assunto, que pouco importa a institucionalidade, cada qual tem a sua peculiaridade, mas parece que só prospera a civilização que conseguiu uma equação pragmática para algumas premissas. Primeiro, Estado forte. Não necessariamente democrático, olha o constrangimento. Não é? Para nós, a premissa da democracia está posta, mas ao olhar o experimento chinês e coreano, as pessoas entendem o que eu estou querendo dizer. Então, Estado forte, a caracterização desse Estado forte é a capacidade de interferir na vida, ou seja, o volume de investimento para começar e um bom regramento para, enfim, estabelecer um ambiente propício aos negócios públicos e privados. Segundo, uma iniciativa privada poderosa. Ou seja, toda e qualquer civilização que quis ou imaginou, ainda que de boa fé, abolir a iniciativa privada como um elemento intrinsecamente produtor de injustiças e inestabilidade, fracassou. Todas as que acertaram a mão, Deng Xiaoping na China é o experimento mais recente, quando eles caem em si e a China vira o portento que está virando quando resolve associar um Estado forte. A institucionalidade é exótica, não é transplantável. Não é? E terceiro, é premissa civilizatória sine qua não existe desenvolvimento, um concreto, profundo e definitivo investimento em gente. No passado era a escola básica, etc. Hoje é uma disruptura em matéria de inovação, ciência e tecnologia. O Brasil está fracassando nessas três premissas e qualquer ideia liberal ou neoliberal que queira imaginar resolver essa equação fora de uma estratégia coesa, não funcionará. E é disso que se trata contemporaneamente no Brasil. Para funcionar, nós temos que recuperar a ideia de projeto nacional de desenvolvimento, a depender da minha opinião. E em cada uma dessas palavras há um conflito ideológico em que nós estamos, como brasileiros, tomando uma grande surra ideológica. Projeto supõe a negação da mitologia neoliberal. A crença, ainda que de boa fé, não acredito mais, porque depois de 2008, quem acreditar nisso já não é mais uma pessoa que está refletindo sobre a realidade. E ver o Larry Summers falar em nova teoria monetária é a caricatura do que eu estou querendo falar. Basicamente, projeto significa a ideia de plano, de meta, objetivo, orçamentação, supervisão, avaliação, controle, definição do conflito político inerente aos arranjos que nós temos que fazer para achar o dinheiro, para tocar a ideia. O oposto da perversão neoliberal, que imagina que o laissez-faire, o individualismo bem intencionado, vai achar um ponto de equilíbrio. Isso nunca existiu na história da humanidade, nunca existiu na história da humanidade, nem na contemporaneidade do planeta. Segundo, a ideia de nacional. Ora, em tempos de globalização, a única coisa que de fato está globalizada é a informação. As condições de produzir, de empreender, são crescentemente nacionais. A saber, escala. Veja, uma pequena empresa da China é maior do que a maior empresa brasileira. E a escala com que a China se apresenta para competir em bens e serviços é imbatível se nós não compreendermos essa assimetria competitiva básica. Mas a mais grave não é a escala, é o padrão de financiamento. Faz 30 anos que o Brasil impõe ao seu sistema produtivo a maior taxa de juros do mundo, com raríssima. Professor Luciano Coutinho, por favor, nos honre aqui com a sua presença. Eu já estou tomando conta do... Meu mestre, tudo bom? Vai. Bom? Tudo bem. André, quase perfeito. O Zé Roberto Afonso falou só bem de você. Então, encadeando aqui, o nacional aqui impõe a nós uma percepção que é sofisticada. Nós não podemos imaginar que ser nacional é ser xenófobo, é produzir uma ilha isolada do mundo. As interatividades, especialmente sobre o domínio tecnológico, são absolutamente essenciais. Meio de diagnóstico médico, novos materiais, chips, etc. Não é provável que na divisão internacional do trabalho, que existe cada vez mais vai se sofisticar, o Brasil seja capaz de praticar o sonho nacional desenvolvimentista dos anos 50, 60, de que nós vamos produzir da agulha ao avião passando pelo computador.
e desenvolvimento, com o que eu caminho para encerrar essa minha primeira provocação. Ora, o Brasil não tem nenhum compromisso com desenvolvimento. Nós, a partir de um esforço politicamente extremamente calhorda, isso é uma expressão pouco universitária, pouco acadêmica, mas nós estamos introduzindo com status constitucional ferramentaria de proteção do interesse financeiro em detrimento de todo e qualquer outro interesse nacional brasileiro. Portanto, o desenvolvimento no Brasil hoje é um efeito colateral, se possível, e é impossível de alcançar, com a metodologia contemporânea que nós herdamos do real e seus aperfeiçoamentos ou deterioração. Acredite, eu estava lá, ajudei a fazer. E eu sei quanto criminoso é o que está acontecendo no Brasil e encerro dizendo que nós precisamos remover esse entulho, redesenhar o país e, ao afirmar um projeto, estabelecer qual é o país que nós somos, qual país queremos ser, qual é o prazo, quanto custa, orçamentar isso, dividir as tarefas entre as hierarquias, capital privado, capital público e capital estrangeiro, porque são contabilidades distintas. Por exemplo, privatizar um não-tradable, como a Eletrobras, para o capital estrangeiro, gera um passivo externo que vai agravar um problema de desequilíbrio estrutural nas contas brasileiras que nos fazem ter crises cambiais cíclicas. E são modelares, não são um acidente de administração. Só para ver esses 40 segundos ainda foi porque saudei o Luciano Coutinho. Muito obrigado, Ciro. Luciano, nós fizemos a introdução aqui, você já está alinhado com relação à introdução, então agora a palavra está com você. Não. Quanto tempo? 8 minutos. 2 minutos? 8. Para resolver o problema do Brasil, acho que é mais do que suficiente. Tá. Muito bem. Eu peço desculpas, né? Porque cheguei ontem no meio da madrugada e o sono me capturou. O sono com o cansaço, eu não consegui ouvir o despertador. Tá? Então, muito bem. É um prazer muito grande participar. Eu deveria falar inglês ou não? É tudo português? Português. Tá. Perfeito. Então, agradeço o convite. É um grande prazer compartilhar a mesa com o Ciro. Temos de longa data um relacionamento de amizade. E com o André e com a Vilma, que eu não conhecia, mas só tive as mais referências mais elogiosas à sua pessoa. Enfim, eu creio que, o Ciro falou aqui, o Brasil é um país sem projeto, sem estratégia nacional, já há algum tempo, né? E sem clareza. Infelizmente, nós temos no mundo um processo de grandes transformações. Eu vou enumerar só essas grandes transformações. Há primeiro uma transformação demográfica, né? O mundo daqui a 20, 30 anos vai ser um mundo muito mais africano, muito mais muçulmano dos países pobres. A África tende a dobrar até 2050 de população, especialmente a África subsaariana. Países pobres do mundo muçulmano, Paquistão, Afeganistão, Sudão, Egito, são países que têm taxas de crescimento demográficos ainda dos anos 60 e 70, muito altas. A China vai encolher populacionalmente, a Índia continua, então será um mundo, e é daqui a pouco. Se eu olhar 2030, as tábuas da ONU, 2050, na história isso é um instante, na história.
O Brasil vai passar por um pico aí, vai chegar perto de 220 e pouco, e depois vai cair, se for mantida, se for mantida, as taxas forem mantidas. Eu não vou entrar muito nisso, mas isso redesenha o quadro. A Europa vai encolher, não é? Os Estados Unidos ficarão uma sociedade mais diversa, mais latina, com a população negra relativamente maior, que é pequena hoje, enfim. Então, esse é um mega processo. Qual é um outro mega processo dramático? A mudança climática. O que tem de CO2 na atmosfera já levou a um 0,8, vai para 1 grau, e provavelmente 1,5 grau é dado como certo. 1,5 grau já provocará consequências muito dramáticas. Se passar de 1,5 grau e mantendo a tendência atual, vai passar de 1,5 grau em direção a 2, nós teremos consequências catastróficas em várias partes do globo e a repetição de eventos extremos de forma muito mais frequente. Então é preciso acelerar esse processo de transição para uma economia de baixo carbono. Depois nós temos a digitalização. Para dar um exemplo, há 20 anos atrás não existia nem internet na extensão que ela tem hoje. A internet é uma invenção de meados dos anos 80 até os anos 90. Ela era uma coisa de segurança e academia e explodiu no início desse século. E hoje, quase 60% da humanidade está conectada. E em 2050, a projeção é de que a gente chegue a 90%, a 80% ao redor de 2030 e depois a 90%. Não chega mais porque tem um resíduo de pobreza no mundo que não vai nem conseguir comprar os equipamentos. Mas é uma internet crescentemente mais poderosa. Vai para 5G agora, mas depois já está sendo preparado a 6ª geração e assim vai. Combinando tudo isso com a digitalização de todas as esferas, internet de todas as coisas, digitalização profunda da indústria, não só no chão de fábrica, mas na cadeia toda, de ponta a ponta. Isso vai mudar tudo, não é? E esta transformação ainda tem inteligência artificial e um esforço muito grande está sendo em desenvolvimento de linguagem natural, em que a gente vai poder falar num telefone com alguém, sei lá, na Indonésia, em Java, e vai poder falar e ele vai te ouvir na língua dele, você vai ouvi-lo na sua língua. A barreira da língua vai... Nós vamos caminhar para ter uma sociedade global por internet. Isso muda o mundo. Parece que a gente não está enxergando essas coisas. Não é? Nós vamos ter uma mudança provável. E aí tem uma outra coisa contemporânea agora, mas que afetou o seguinte: os Estados Unidos dinamitaram o multilateralismo, começando com o Trump, não é? E acabaram com as regras, acabaram com um sistema baseado em regras. Não é? Introduziram a discricionariedade. Ainda tem gente muito preocupada em se ater às regras, fazer o acordo União Europeia, Mercosul. Tudo isso é do passado. Nós temos que entender esse mundo que está em formação. E, no meio disso, vai ter rearranjo de cadeias globais de valor determinadas politicamente, porque você é uma guerra fria americana anti-China. Os estupros feitos, as regras
de mercado para bloquear o desenvolvimento chinês. Não é? Então, e pegou a Rússia agora com essa tragédia dessa guerra, totalmente inoportuna, mas, enfim. Então, esse é mais um problema. E nós temos, eventualmente, que pensar em que oportunidades, que coisas surgirão para o Brasil. Eu vou parar, mas eu queria chamar a atenção mais, só para enunciar, porque isso, infelizmente, há uma crise social global. Pós-pandemia, a pobreza absoluta e a distribuição de renda piorou no mundo inteiro. E no Brasil, não precisa falar, não é? Então, nós temos um mundo multipolar, instável, complicado, não é? Como é que, e de uma maneira inexplicável, uma maneira assim, que nos deixa perplexos, nós temos um país que, diante de tudo isso, é um país que não tem estratégia. Planejamento de longo prazo, infelizmente, abandonado, não é? Há muito tempo. Planejamento de longo prazo sério há décadas. Não é? Porque embarcamos num liberalismo chinfrim, porque não é nem um liberalismo sofisticado. Não é? Mas, enfim, isso era uma introdução, porque eu gostaria depois de falar do que fazer, quais são as oportunidades para o Brasil e como, especialmente, eu vou defender que sem indústria não há futuro para o Brasil. Então, Luciano Coutinho, dado que o senhor chegou agora e dado que o senhor já introduziu esse assunto, eu vou continuar com o senhor. E a gente vai, agora eu vou te fazer uma pergunta específica, rodadas de perguntas específicas. Por que eu quero que o senhor fale primeiro? Agora é interessante entender como que a gente faz essa complexidade, como que a gente gera essa complexidade econômica no país. Né? A gente tem que, existe a indústria, que é a única saída que o senhor delimita. E existe a experiência que o senhor tem no BNDES já há algum tempo, à frente, que o senhor teve há algum tempo à frente do BNDES, em que o senhor teve a oportunidade de implementar políticas de inovação, políticas de desenvolvimento, políticas de incentivo à agregação de valor nas cadeias produtivas do país. E, de outra ponta, existe a professora Mariana Mazzucato, que ela tem uma teoria que sugere que a gente, ao elaborar políticas de inovação e estratégias industriais, que a gente escolha uma missão. Escolha uma missão na sociedade em que a gente tenha que transformar um determinado aspecto na sociedade, um aspecto de mobilidade urbana ou um aspecto de consumo energético. E, a partir disso, a gente cria programas para incentivar as organizações, sejam públicas ou privadas, para atacar esse problema. E, a partir disso, você gera desenvolvimento, você gera complexidade. Dada a sua experiência e dada os estudos que o senhor tem feito nos últimos anos, o senhor acha que essa teoria ela se aplica ao contexto do país? É ela que o senhor vislumbra para a gente chegar a uma economia mais complexa, para a gente chegar a mais desenvolvimento, a mais inclusão socioprodutiva? Ou a sua visão é um pouco diferente dessa proposta da professora? Bom, eu compartilho da visão da professora Mariana. Tenho, enfim, de longa data, intercâmbio intelectual com ela. E eu creio que ela mudou um pouco o eixo da discussão corretamente, porque a ideia de você fazer planejamento setorial, como sempre foi feito, num momento em que você tem desafios múltiplos
nos conduz necessariamente a pensar como enfrentar esses desafios e, portanto, gerar políticas que conversem entre si e que tenham uma visão mais abrangente, que ela chamou de missões. Não é? Então, o que é que nós queremos? Então, a primeira pergunta, assim, o que é que nós queremos para o país? E, a partir disso, estruturar missões. Eu, por exemplo, eu não gosto muito da ideia de reindustrialização. Por quê? Porque pode induzir uma compreensão de que é uma volta ao passado. E a gente não vai nem... As indústrias e os setores que a gente tem não devem ser descartadas, mas elas terão que ser transformadas. Mesmo a indústria competitiva, mais como os insumos fundamentais, celulose, papel, siderurgia, etc., tudo isso vai ter que passar por um processo de descarbonização e de digitalização. Tudo bem, para sobreviver, mas são processos em que nós temos que enfrentar a dramática crise social brasileira, que aprofundou a desigualdade histórica, que é uma desigualdade que tem dimensões raciais, regionais. Eu sou nordestino também, embora radicado em São Paulo há muitos anos. Qual é a solução para a Amazônia? Então, nós temos uma questão social muito dramática, nós temos que pensar isso. Agora, o que é que me preocupa nessa proposição de visões é o seguinte: não adianta você definir intelectualmente missões, se não formos capazes de engendrar um processo de legitimação social disso. Como é que essas missões são entendidas pela sociedade como objetivos da sociedade do país? Isso só é possível numa sociedade democrática. Porque senão nós vamos cair no top-down, de definir autoritariamente isso aí. Como os chineses têm missões definidas, com prazo muito longo. O processo é lá interno do Partido Comunista, tal, é admirável pela coerência, por tudo, mas nós temos que fazer isso numa democracia. Então, eu acredito, sim, que nós temos que repensar o desenvolvimento brasileiro e nós temos que ter missões ou objetivos que são do país, da sociedade. Dentre eles, eu imagino que o primeiro é a crise social, o enfrentamento da crise social. Colocar o país de volta para crescer vai exigir um esforço enorme de investimento em infraestrutura, que o Brasil está subinvestindo há muito tempo. E é o único, concretamente, o mecanismo que pode puxar a economia de volta para o desenvolvimento, é a infraestrutura, porque ela vai ajudar também a indústria, etc. O agronegócio anda bem, obrigado, mas não quer dizer que ele não tenha riscos no futuro. A pena que o agronegócio não consegue resolver a questão brasileira, não vai gerar empregos urbanos, etc, etc. Então, acredito que, voltando para o tema da indústria, não é a indústria pela indústria. É a indústria como um meio de criar empregos e desenvolver serviços. Porque os serviços é que provavelmente proverão mais empregos. É de criar empregos de boa qualidade, que permitam estabilizar a distribuição de renda do país e gerar oportunidades efetivas de inclusão social. E permitir que o Brasil consiga não ser alijado
da grande transformação digital que está em curso. Mas, enfim, eu peço desculpas por não conseguir. Você fez uma pergunta complicada de responder. É um exercício complicado de síntese aqui, né? Obrigado, Luciano. Agora, assim, dando continuidade a essa discussão de complexidade econômica, a gente precisa definir qual é o setor onde o Brasil tem diferencial competitivo, vantagem comparativa, ou onde a gente precisa construir uma vantagem comparativa em relação à demanda mundial. A gente está entendendo que demanda mundial, a gente tem esse contexto climático que impacta, já falamos aqui, o contexto da era do conhecimento, já foi falado hoje também, né? E, Ciro, você, no seu discurso no Plano Nacional de Desenvolvimento, você elege alguns setores. E, por exemplo, o farmacêutico, o de defesa, o aeroespacial. Então, se a gente precisa investir, industrializar para gerar complexidade econômica e tem esses setores, eu queria, Ciro, que você especificasse um pouco mais sobre as vantagens comparativas que você enxerga no Brasil para que a gente eleja esses setores como setores prioritários dentro desse processo de desenvolvimento do país. Bom, a gente tem que olhar esse conceito de vantagem comparativa com muita desconfiança e prudência, porque isso tem a ver macroscopicamente com aqueles 3 fatores assimétricos em relação ao Brasil, em relação à ponta mundial da produção: escala, financiamento e nível de maturidade tecnológica. Nenhum desses elementos aqui o Brasil tem condição de rivalizar com a escala chinesa, com o financiamento japonês ou com a sofisticação tecnológica alemã. Ou seja, para nós, nessa divisão passiva internacional do trabalho, está definido o papel de produtores de commodities de baixo valor agregado, um grande buraco de mineração, petróleo enquanto for útil, não é? E da forma selvagem como está se destruindo, um potencial brasileiro. Portanto, olhando com essa devida desconfiança, no livro que eu trago para reflexão, eu cito apenas exemplarmente. Eu não quero, como disse o professor Luciano Coutinho, aliás, ele estando numa mesa, eu só bato palma, porque é com ele que eu aprendo historicamente, não é? O mundo sem indústria não existe, porque a economia do conhecimento, não é? Que, por exemplo, há uma desindustrialização na Europa, é fato, porque os produtos de baixa tradição, de baixo valor agregado, estão sendo terceirizados, mas o Trump já denuncia os limites disso nos Estados Unidos. E o centro do grande conflito global, América-China, é basicamente uma disputa de substituição de importações e de rivalidade em matéria de propriedade intelectual, ou seja, ninguém está aceitando mais essa ideia passiva de uma divisão internacional do trabalho. Muito menos um país como o nosso pode aceitar isso. Citando assim, eu dou exemplos práticos. Então, exemplo prático, os complexos industriais do agronegócio. 50% da agricultura tropical mais competitiva do mundo, dos custos de produção, são importados do estrangeiro. O Brasil terceirizou toda a produção, quer dizer, compra do estrangeiro toda a produção de adubos. Qual é o sentido disso? Compreende? Só que é o seguinte, como é que arranjo? O arranjo aqui é uma questão prática. É capacitação gerencial, é financiamento, é acesso a mercado e uma política industrial de comércio exterior, que, pelo menos para a transição, permita, por exemplo, o governo animar ali os próprios empreendedores do agronegócio para eles próprios fazerem isso mediante uma transição. E toda essa ferramentaria que o mundo inteiro está usando no Brasil está ideologicamente satanizado. E está no poder. E não está no poder com o Bolsonaro, está no poder há 30 anos no Brasil. E o que resta é a caridade de dourar a pílula, de fazer um neoliberalismo humano, como se isso fosse possível. Política social compensatória dá no que deu aí. 5 brasileiros acumulam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres. Então, esses 4 complexos industriais que eu cito, por exemplo, é porque o Brasil tem ou nível de maturidade tecnológica razoável, ou o mercado doméstico tem escala que nos permite, na defesa e no ataque, postular uma competição global, e tem aonde você fazer, não é, o arranjo institucional, que pode ser todo privado em alguns casos, ou estatal, num caso específico, que tem que ser, que é a grande tarefa da reconversão energética, que é nos assenhorearmos de volta da Petrobras, e, ao nos assenhorearmos da Petrobras, transformá-la em 10, 15 anos, quanto mais urgente, melhor, numa grande estatal, ou numa grande empresa de energia verde.
hidrogênio verde, nós começamos a fazer isso já no Ceará, eólica, solar, etc., para descarbonizar, ajudar o Brasil a fazer isso. Agora, esses potenciais parecem uma remissão a uma indústria do passado, mas o Brasil tem vantagem comparativa na economia do mundo para o futuro, que são inimagináveis quando eu fico pensando assim, meu Deus, me dá essa caneta, sabe? Porque você imagina o efeito estratégico que um zoneamento econômico ecológico na Amazônia. Você estabelecer aqui pode, aqui não pode, ex ante, validando isso num grande debate com densidade científica, com valoração com o Amazônia, da habitante dali, com a observação internacional absolutamente bem-vinda, e dali você fazer um grande esforço de reconversão tecnológica, de sair do abate da floresta para vender a madeira para uma economia, não é, de alta densidade tecnológica em biotecnologia, engenharia genética, cosmética, tecnologia de alimentos, biomassa. Qual é o país do mundo que tem? E ainda agendas retardatárias. Por exemplo, né, o Brasil tem 10 milhões de famílias em condição de moradia subnormal, como os técnicos estão falando, na favela, morando debaixo de papelão, está chegando o frio. Qual é o país do mundo que tem essa fronteira de investimento? Agora, de onde é que vem o investimento? Vou dizer para vocês, 4 trilhões e 800 bilhões de reais é o orçamento anual do Brasil para esse ano da graça de 22. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe qual é o investimento que resta? 25 bilhões de reais, dos 4 trilhões e 800 bi. E sabe qual é o destino desses 25 bi? Uma emenda do relator, que a imprensa candidamente chama de orçamento secreto, que é a seguinte: na melhor hipótese, uma pulverização absolutamente fisiológica e clientelista, e na pior hipótese, a roubalheira de 40% a 50% do valor. Né? Isso não é uma notícia crime, eminente ministro, é uma mera contestação. Enfim. Então, e a gente tem que consertar isso. E consertar como eu encerro? Consertar redesenhando. E aqui a guia minha para poder me proteger ao máximo de ideologias e desses ódios e paixões que tomaram o Brasil, de nós contra eles, fascismo contra comunismo. Parece que eu estou assim nas antecedências da Segunda Guerra Mundial. Eu quero discutir o seguinte: em linha com a melhor literatura e em linha com as melhores práticas internacionais. O que é que eu posso fazer? Então, o Brasil tem 3 trilhões de reais em 10 anos para alavancar isso. E eu digo como, na oportunidade em que a gente tiver que detalhar. Mas vamos lá, 350 bilhões é a renúncia fiscal. Quase tudo sem contrapartida, mas vamos supor que seja só 20%. Eu tenho 70 bi por ano. E com isso eu encerro o déficit primário, num gesto. Estou falando de cortar 20% de uma bandalheira em que salmão, queijo suíço e filé mignon tem isenção de PIS/COFINS na cesta básica. 8 bilhões de reais por ano. Só para dar um exemplo prático. Por isso que eles querem ver o Satanás na presidência e eu não posso ir. Eu estou vetado. Porque eu sei onde é que está, onde é que a andorinha dorme. Eu tenho muita vivência, eu governei um estado, governei uma capital, fui ministro da Fazenda, sei bastante bem as contradições da vida brasileira. Mas você tem, por exemplo, o Brasil é um de 3 países do mundo, eu descobri agora, que a Colômbia retrocedeu, que não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Brasil e a Estônia. Eu fui ministro da Fazenda, eu cobrei. Qual é o sentido de não cobrar imposto sobre lucros e dividendos empresariais num país que está com a crise que nós estamos? Resultado prático, mais 70 bi por ano. Tá? Vai 140 bi por ano. Você tem no Brasil, por exemplo, o IPTU de São Paulo, professor Luciano Coutinho. O IPTU de um mês da cidade de São Paulo equivale ao que o Brasil rural paga de imposto territorial rural por ano. Então, o problema do Brasil é que nós temos muitos caminhos para fazer, ainda antes de sermos revolucionários, só em linha com as melhores práticas internacionais e com a literatura. O problema nosso é político. Muito obrigado, Ciro. A gente falou sobre a complexidade econômica e agora a gente precisa falar como vai financiar. Ciro, você já deu aqui a sua receita, né? Eu queria tratar um aspecto específico do financiamento. A London School of Economics fez um estudo recomendando para o governo britânico que o orçamento público seja o que vai suportar a transição da economia para a economia de carbono. Então, não teve outro segredo. O nome do estudo é Inquérito Econômico 2030, para quem quiser se especificar mais, mas fez essa recomendação. E também há a perspectiva de que a cada investimento de longo prazo, cujo retorno é de longo prazo, mas o retorno é grande,
é algo que o privado, ele reluta em ir ali e fazer um investimento. Então, dada essa perspectiva, a gente compreende que os investimentos eles têm que ser feitos em harmonia. É uma coordenação, um trabalho coordenado entre o setor público e o privado. E o setor público muitas vezes vem primeiro para depois desencadear uma sequência de investimentos privados. E, prefeito, eu queria escutar a sua perspectiva a respeito de como que você que trabalha no mercado financeiro, tem larga experiência com o mercado financeiro, como que o investimento público ele se harmoniza com o privado para que a gente possa destravar essa sequência de investimentos e conseguir apoiar a estratégia do Ciro, a estratégia do Coutinho. Eu queria te escutar nessa perspectiva. Eu vou tentar ser bem sucinto, né? A primeira coisa que eu acho que vale a pena a gente pensar aqui, bem, eu estou com 2 nomes aqui, professor Coutinho, a gente estuda, né? Tem uma honra, então, estar com ele. Mas uma coisa que eu sempre me notabilizei dentro do mundo acadêmico, mais ou menos, eu tenho uma desconfiança muito grande com algumas categorias analíticas, entre elas a categoria de empresário nacional. Né? Essa categoria é absolutamente fundamental para articular uma série de raciocínios políticos, como o Ciro colocou, como o professor Coutinho colocou. E eu posso dizer de antemão que não existe essa categoria no mundo real. É assim que eu vejo isso. E isso joga para a gente um dilema muito grande, né? E aí eu vou, como o tempo é curto, eu vou já soltar uma provocação aqui para ver se a gente pensa aí depois isso daí. O processo de financiarização que a gente vê no Brasil, e eu faço parte disso, né? Proletário ou não, isso é uma outra questão, eu acho, né? Bem, eu era capitalista até pouco tempo atrás, vendi agora a minha parte, mas enfim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, o processo de financiarização está absolutamente transversal dentro de toda a sociedade. O mercado financeiro ganha dinheiro? Ganha, claro que ganha dinheiro. Agora, se pergunta quanto ganha uma empresa de varejo que vende a parcela para uma geladeira. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não é a financiarização em si da indústria específica que é o negócio. Todo empresário no Brasil, ele é ele mesmo capitalista, mais rentista, né? Tem essa característica. E por isso que a fala da Jurema pegou muito forte. Sabe por quê? Porque quando você determina que o juro é alto, você quer dizer que é alto em relação a algo, porque alto é um termo relativo, é relativo ao preço do ativo, ou mais especificamente ao preço do salário. Então, o ponto ótimo de equilíbrio do Brasil sempre foi um salário sistematicamente baixo que determina uma taxa de rentabilidade absolutamente alta. Enfrentar isso não é trivial. E aí agora eu vou pegar um ponto para entrar nisso. Bem, sou um keynesiano. Isso implica dizer que a função do investimento, para mim, está coroada dentro da ideia da preferência para a liquidez. Quanto maior a preferência para a liquidez, quer dizer que menos dinheiro vai para ativo. Quando menos vai dinheiro para ativo, quer dizer que os juros é mais alto. A depender de como é feito esse choque, isso daí gera um efeito que, ao tentar movimentar o Estado, acho que o Luciano deve ter sentido, mas o Ciro também, isso daí gera um processo de afastamento do empresário que piora as condições, às vezes até, dependendo de como você toca nesse bicho. Por que eu estou colocando isso? Porque taxa de juros em si não quer dizer nada. E agora estou sendo absolutamente rigoroso na teoria keynesiana, que é o seguinte. Função de investimento igual a eficiência marginal de capital, que não nada mais é do que as somatórias das rendas esperadas, diferido pela taxa de juros. A gente teve 2% de Selic, não teve? A brincadeira que eu faço na corretora é que foi a menor Selic que nunca existiu. Porque, e daí que estava 2% a taxa de juros? Se o conjunto de rendimentos esperados é menor por N motivos, isso daí acaba acontecendo. Então, eu acho que a tarefa dos políticos, a tarefa do planejador. Eu fiz isso para te provocar, mesmo no bom sentido. Só no ponto. Vamos lá. A grande distorção no Brasil, que é de natureza política, eu só estou dando razão, eu vou só iluminar esse debate, é que Selic A2 nunca foi cumprida. Por quê? Porque o Brasil permitiu que quase 25% da dívida se reduzisse a um jogo overnight na prática. E o governo, com uma lei de iniciativa de um senador do PT, naturalmente sancionada pelo Bolsonaro, resolveu remunerar o saldo não aplicado dos bancos no fim da tarde, pelo Tesouro. Então, assim, eu não vou querer entrar, porque realmente o nosso tempo é pequeno. Você vai ficar aqui, você não vai para Londres, fica aqui. A gente vai no pub, discutir isso com todo mundo aqui depois. Mas enfim, só para colocar o seguinte, vamos tentar pensar que essa categoria política, que esse empresário nacional, ele é frágil. Por sinal, o FHC e o Enzo Faleto justamente trataram desse assunto, né? Que é uma discussão teórica relevante que eles fizeram. Mas por quê? Porque para discutir a financiarização é discutir uma questão muito mais profunda,
que, na minha opinião, o preço do ativo é barato e o juro é alto por uma questão absolutamente histórica. O Brasil foi o último país a libertar os escravos. O trabalho não vale nada, ou quase nada, no nosso país. Logo, tem esses fenômenos. Sabe por que eu falo isso? Porque você, Ciro, você às vezes coloca assim algumas questões do limite do PT. Eu não vou entrar não quero mesmo entrar agora na discussão, que tem a ver com a corrupção, o jeito do PT. Mas sabe o que eu acho que foi mais incrível que aconteceu? Que é o texto que eu quero discutir de repente com os estudantes, que eu vou discutir com os estudantes depois. A ideia é o seguinte: quando a Selic vai caindo, isso implica dizer que você tem um processo de investimento. Na hora que teve investimento, cai o desemprego. Na hora que cai o desemprego, sobe o salário. Na hora que sobe o salário, cria uma nova classe média, foi a época do varejo, né? Toda essa festa. Só que quando sobe o salário, isso implica dizer que a renda real da tradicional classe média cai, porque você subiu o salário de empregada doméstica. Que absurdo é esse? Quando acontece isso, gera uma reação alérgica na sociedade que bate na preferência para a liquidez, de tal sorte que todo mundo fala: quer saber? Quero ordem de novo. E aí a gente abriu a porta do inferno para resolver essa ordem. E aí é esse o limite, essa é a discussão. Não dá para a gente demonizar um grupo, a não ser se você não entende profundamente esse aspecto da eficiência marginal da preferência pela liquidez. E aí eu fico com receio de querer investir muita coisa ao mesmo tempo, Ciro. Mas eu não sou político, eu sou só um economista da Faria Lima. Eu opero para ganhar dinheiro, porque a brincadeira que eu faço com os clientes ultimamente, é o seguinte: porque está na cara não, mas há várias evidências que talvez o presidente vai perder, né? E você vê pessoas do meu meio ali muito defendendo, e eu não vou entrar no mérito a respeito dele, mas assim, mas pessoas que não são más, não é má, né? Isso. A brincadeira que eu faço com o pessoal na corretora é o seguinte: a gente tem que decidir se a gente está certo ou se a gente quer ganhar dinheiro. Porque a gente está aqui para ganhar dinheiro, porque o pessoal quer estar certo ao mesmo tempo. Então, na ótica do mercado de capitais, é essa discussão que eu faço. Por quê? Porque meu trabalho não é estar certo. Meu trabalho é descobrir antes da média a opinião média das pessoas. Esse é o trabalho do mercado financeiro. Dito isso, reflitamos sobre a ideia de empresário nacional e reflitamos também sobre a ideia da financiarização um pouco mais ampla. Pelo menos eu acho que são temas que vale a pena a gente discutir depois. Correto. É isso. Eu estou de acordo. Tá? Ótimo. A gente vai passar uma rodada final para comentar depois da fala da Vilma. Não, quero ouvir a Vilma. Bem curtinho. Eu queria comentar essa história aqui. Tá. Que tem um ponto que eu não entendi bem, mas que eu acho que não está enquadrando com o seu próprio raciocínio. A gente vai passar logo após a Vilma, a gente vai passar para você, Luciano. Vilma, a gente tem essa perspectiva, a gente já teve aqui diversas perspectivas a respeito dessa geração de complexidade, né? E hoje a gente precisa garantir a estabilidade econômica para que a gente possa, proceder aos investimentos, proceder ao planejamento. E o que eu queria saber de você, Vilma, é que a renúncia de receita por parte do governo está crescente e, ao mesmo tempo, estão furando o teto de gastos. E a pergunta que eu te faço é: a gente está caminhando num caminho financeiramente sustentável com essas medidas que estão sendo feitas? Ai. Déficit de tempo, reduzir meu tempo. Restrição fiscal. Bom, então, vou tentar responder em 3 minutos, né? O Ciro colocou bem essa questão das renúncias fiscais, mas eu queria destacar um ponto que é relacionado às regras fiscais, que eu acabei não conseguindo falar muito bem na primeira fala, mas tem duas questões importantes sobre as regras fiscais. Antes, você tinha, principalmente antes, a regra do resultado primário, o governo ele criou, através de receita não recorrente, também teve a questão lá dos pedalados, etc. Acho que todo mundo conhece bem a história. Fez isso tudo para cumprir a meta de resultado primário. Hoje, o governo, para cumprir o teto de gasto, o que está sendo feito? Está sendo mudado a regra. O teto de gasto ele é previsto na Constituição e só no ano passado foram 3 emendas à Constituição alterando o teto de gastos. E tem um livro que foi lançado recentemente, né? Eu escrevi um dos capítulos, mas eu não vou comentar sobre o capítulo que eu escrevi, que também é sobre regras fiscais, mas eu vou falar sobre um outro capítulo, que é do
Daniel Cury, que também é diretor da Instituição Fiscal Independente, diretor executivo da instituição, e o Paulo Bijos, que eles fizeram um levantamento, né? É um levantamento do capítulo de orçamento da Constituição, e viram quantas alterações foram feitas no capítulo de orçamento da Constituição, e eles contaram 177 alterações, sem levar em consideração a ADCT. Então, assim, e eles chamaram isso de inflação de regras. Então, assim, a gente tem sido observado uma mudança muito forte nessa questão, principalmente nessa questão de orçamento, e a gente tem observado uma dificuldade do governo de se planejar. Quando a gente olha o processo orçamentário, planejamento, a gente tem lá plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Quantas vezes, quando a gente olha e acompanha, né, quem acompanha o orçamento, quanto que a gente consegue acompanhar a partir do PPA, que é o Planejamento de Médio Prazo? A gente ouve muito mais falar da LOA e da LDO. A gente tem ouvido muito pouco o planejamento de médio prazo. A gente tem olhado muito pouco para o médio prazo e a gente tem olhado muito mais para o curtíssimo prazo. Então, o Estado ele tem perdido um pouco a capacidade de planejamento. Então, acho que o principal ponto é a gente recuperar essa capacidade de planejamento. E acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é a gente conseguir fazer uma harmonização dessas regras fiscais, porque quando a gente tem um problema com as regras fiscais, o que a gente faz é criar uma nova regra fiscal ou cria um puxadinho, né? Então, por exemplo, falei 3 alterações no ano passado, uma dessas 3 alterações foi criando uma nova regra fiscal. Uma das 3 alterações no teto de gastos foi para criar uma nova regra fiscal, que foi uma regra de 95% da despesa obrigatória sujeita ao teto de gastos. Quando atingir esse percentual, você aciona os gatilhos. Então, a gente entende isso como se fosse uma nova regra. Então, assim, a gente tem uma inflação de regras. Além de ter uma inflação de regras, a gente não tem necessariamente uma harmonização de regras. A gente precisa fazer uma harmonização de regras. E nessa questão, por exemplo, das renúncias fiscais, o que são as renúncias fiscais? Já vou encerrar. As renúncias fiscais é quando o governo ele deixa de arrecadar para um determinado setor em específico. Então, foge à norma geral. Se ele foge à norma geral, você mexe com preços relativos, você afeta a atividade econômica. E você não avalia isso necessariamente. Eu acho que o principal fator das renúncias fiscais é que você está fazendo um gasto, e o nome disso, o termo para isso é gasto tributário, é um gasto que você não vê explicitamente no orçamento, né? Então, você evidenciar isso, você não tem nem, quando a gente olha principalmente, por exemplo, para os estados, você não tem uma metodologia harmonizada disso. Então, evidenciar isso melhor, avaliar isso melhor, eu acho que é um principal gargalo. Então, a gente conhece hoje o gasto tributário da União, o gasto tributário dos estados. Eu tentei fazer um levantamento disso e eu não consegui. Eu tentei, fiz, mas não está perfeito, porque você não tem uma harmonização de fato, nem de metodologia. Então, eu acho que a gente precisa muito avançar nessas questões. Eu acho que isso a agenda de reformas, eu acho que é um segundo passo para essa questão. Muito obrigado, Vilma. Gente, a gente está acabando o tempo. Vamos abrir aqui a sessão final de comentários, conclusões. E eu queria abrir com o André, mas eu queria que o professor... Não, o professor Luciano, ele quer lhe fazer uma pergunta e uma observação. Então, eu vou passar a palavra para que o senhor introduza o André nesse comentário final. Crise fiscal. Não, eu estudante de economia, bem novinho, vi um debate entre o professor Fernando Henrique e o Fernando Gaspariano, em que o Fernando Henrique dizia que o empresário nacional é pó de traque e o Fernando Gaspariano defendia ardorosamente. Mas é o seguinte, essa discussão, a gente vai precisar ter empresários nacionais também. Me permite um ponto. A questão não é... Não é um ponto, mas a questão pragmática
conciliando. Nós não estamos precisando de empresário nacional, você tem razão, é tudo com a cabeça em Miami, paraíso cultural desse tipo de humanidade. Nosso problema é a contabilidade, empresa nacional. Essa é a questão. Porque a contabilidade da empresa nacional, em real, não vai ferir no balanço de pagamentos. O domicílio fiscal está no Brasil, o centro de decisão está no Brasil. Agora, importante, eu queria lembrar o seguinte, aí no teu raciocínio, para o empresário, o cálculo econômico, se ele é nacional, estrangeiro, se ele é asiático, ou qualquer coisa, é o mesmo. Desculpa, eu não me fiz claro. Pareceu o seguinte, qual é a diferença que faz ser nacional ou estrangeiro? O cálculo econômico, né, que empresarial é o mesmo. Agora, é relevante ter empresas nacionais também por uma questão de desenvolvimento tecnológico autônomo. É de ter pesquisa e desenvolvimento no Brasil e desenvolver para enfrentar desafios que são brasileiros. Não é? Por exemplo, uma grande oportunidade que o país tem é o complexo industrial da saúde, que é indispensável. Mas as doenças tropicais brasileiras demandam um tipo de pesquisa que nós temos que fazer aqui. Nós temos, enfim. E eu tenho uma outra preocupação, que é a seguinte: destruiu-se um setor do empresariado nacional extremamente importante, que foi o setor de construção, engenharia e construção. Por quê? Porque o processo de saneamento de corrupção, criado pela Lei 12, não sei quanto lá, eu esqueci o nome, a Lei da Empresa Limpa, é uma lei confusa. A Operação Lava Jato detectou, cometeu uma série de atropelos, mas detectou. O problema é a forma extremamente ineficiente como isso foi feito. Porque nós destruímos a reputação. Olha, a Alemanha fez processos de depuração, o Japão, os Estados Unidos. Ninguém destruiu as suas empresas. Puniu os responsáveis, os acionistas, fez processos zelando pela confidencialidade, sem espetacularizar, e zelando pela empresa. Nós destruímos um patrimônio muito importante, que era a competência, e vamos ter que reconstruir, inclusive com o que resta dessas empresas. E é preciso virar essa página, ter coragem para virar. O processo brasileiro foi caótico. TCU se metendo, CGU, cada um, Ministério Público, cada um queria ser o dono do pedaço, não é? E a gente não terminou não tendo um processo exemplarmente ineficiente de resolver o problema. Mas, enfim, era só Não, eu entendi perfeitamente. Só para a gente organizar o encerramento aqui, eu vou fazer o seguinte: nesse contexto de constrição de tempo, crise do tempo, eu vou passar a palavra para você fazer essa resposta, André. Você faz a resposta bem enxuta, depois a gente vai passar 2 perguntas para a plateia. A primeira para a Vilma, para você já responder e encerrar, Vilma, e a segunda para o Ciro, para o senhor responder e encerrar, por favor. Então, já vou responder e encerrar. Quero agradecer demais aqui a presença de todos. Eu só queria deixar claro que é o seguinte: a ideia do empresário nacional no sentido de que ele é um capital produtivo e não rentista ou financeiro. É a mesma coisa, é nesse sentido, é a mesma coisa. E não pode estar na Faria Lima ou no Brás, enfim, é o raciocínio. Só eu que quero colocar desse jeito. Porque o drama eu vejo muito nesse sentido, né, de como articular esse tipo de consciência nacional que vá para frente. Aí não tem jeito, cabe aos intelectuais, aos políticos, às forças sociais, é assim mesmo. Por mais que demore 60 anos, né, ou mais tempo, né, demora, mas se faz esse tipo de coisa. Então eu não vou me alongar muito, porque eu sei que o tempo já chegou. Eu queria realmente agradecer muito a organização do evento, agradecer Vilma, professor Coutinho, Ciro Gomes também. E espero que esse debate avance aí, né, e estamos aí para isso mesmo, tá bom? Obrigado. Pergunta da plateia para Vilma Pinto, senhora Vilma Pinto. Por favor, Renata Souza. Bom dia, eu sou Renata Souza. Vou te dar o microfone, por causa da internet.
Bom dia, sou Renata Souza, deputada estadual no Rio de Janeiro. Quero agradecer essa mesa, acho que é uma mesa muito importante para que a gente possa pensar economia também fora da caixinha. E minha pergunta vai nessa direção, porque, afinal de contas, o debate econômico, muitas vezes, fica na subjetividade do mercado, né? Você vai lá, fala, o mercado está nervoso, o mercado está tenso, esquentou, esfriou, e isso pouco diz para a situação das pessoas na realidade. As pessoas estão passando fome, as pessoas não têm dinheiro para comprar o arroz e o feijão. As pessoas hoje estão pagando com combustível aquilo que é impensável. Então, pessoas, e aumentou em 40%, deputada Marta Rocha não deixa mentir, o número de pessoas no estado do Rio de Janeiro que se queimaram porque não têm condições de comprar o gás de cozinha e estão cozinhando, muitas vezes a lenha e com álcool. Então, eu quero saber, e aí não seria só para a Vilma necessariamente, como é que a gente traz o debate econômico para o dia a dia das pessoas, para que aquela pessoa que está se queimando porque não tem condições de comprar o gás de cozinha, possa dizer, esse debate também me pertence, e de que maneira eu posso sair da caixinha, não só dos muros da universidade, mas também para dizer que o debate econômico precisa chegar aonde dói a barriga das pessoas. Então, mais num termo genérico, assim. Obrigada. Pergunta difícil. Não, Tá desligado? não, tá bem, tá bem. Tá ligado? Não, assim, o que a gente discute hoje reflete isso, mas eu entendo que, de fato, a linguagem não é... Já está funcionando. Já está saindo. A linguagem não é exatamente a que chega para esse tipo de... para toda a sociedade, né? Eu acho que tentar levar o debate de uma forma mais simples é difícil. Acho que levar a economia, a gente fala muito no economês, e mudar um pouco a linguagem é uma tarefa difícil, é uma tarefa complexa. No âmbito, eu posso falar no âmbito da IFE, da Instituição Fiscal Independente, que a gente tem tentado fazer por meio das redes sociais, tentar criar alguns canais de comunicação com a sociedade, e a gente criou recentemente uma série chamada IFE Explica, que é tentar trazer, de fato, com uma linguagem mais simples, temas como esse, para que qualquer pessoa possa compreender e entender o que significa esses temas, o que é inflação, o que isso reflete, uma política que o governo faça, qual o impacto disso na atividade econômica ou não, o que significa tudo isso que a gente está discutindo em termos mais palatáveis para uma sociedade, para uma pessoa não economista, né? Tentar trazer isso com uma linguagem não economista, mas, de fato, é algo que a gente está tentando, a gente está engateando, mas a gente... É difícil falar. O Ciro está fazendo TikTok. Mas sair desse... Mas na Instituição Fiscal Independente, a gente começou com essa série chamada IFE Explica, tentando trazer essa linguagem mais didática, mas é mais voltada para a parte de política fiscal, né, que é a área que a gente atua. Agradecer de novo e muito honrada de estar participando desse debate. Muito obrigado. Pergunta para o presidenciável Ciro Gomes. Gabriela. Tá, não. É porque eu conheço. É porque era uma mulher e o homem. Eu preferi a mulher, mesmo que eu conheço. Na dúvida, vá sempre por aí. Me escutam? Sim? Sim. Obrigada, Ciro, André, Vilma, Brilhante e Luciano. Eu sou Gabriela, sou Tivner, da London School of Economics. Estudo desenvolvimento lá, Development Management. Toda essa questão de vermos um plano de desenvolvimento para o Brasil, que depois da fala de vocês vimos que não temos. E queria linkar essas falas de vocês de um desenvolvimento nacional para talvez aterrissar mais no nível local.
supondo que próximos presidenciáveis, presidentes criem um ambiente econômico melhor com políticas fiscais adequadas, políticas monetárias adequadas, a gente ainda tem no Brasil grande disparidade de crescimento econômico, baseado em economia da aglomeração em São Paulo, Brasília, etc., não levando o crescimento econômico para outras cidades, por exemplo, Bauru, que é de onde eu sou. Eu queria ver com vocês as oportunidades que vocês veem para as municipalidades, onde eu acho que a maioria da gente vai atuar quando a gente voltar, muitos não estaremos a nível nacional, em Brasília, fazendo política, mas nas nossas cidades. Quais são as oportunidades que vocês veem para as municipalidades criarem esse crescimento econômico, inclusive, sustentável no Brasil? Obrigada. Agradecer muito mesmo o privilégio, ainda que tenha sido um bate-volta, estou aqui no fuso horário também, mas meu despertador, no caso, funcionou, porque tem a Gisele como garantia. Né? Na hora que ele tocou, eu também não acordei. É um privilégio estar com vocês aqui, quero agradecer a você, Leandro, mais uma vez, em seu nome, a todos os organizadores, a organização impecável. E esse meu prazer cresceu muito, porque da outra vez, como eu disse, eu debati com gente que não tinha assim tanto apreço e admiração, embora o debate deva ser feito civilizadamente com todo mundo. Mas está com o Luciano Coutinho, sem favor, uma das cabeças mais brilhantes dessa geração, que não está superada por ninguém, porque o Luciano ele consegue ser o economista do universo, conectado com a descarbonização, com a digitalização, mas não perdeu a originalidade de entender o Brasil como ele de fato é, não como os manuais de Chicago recomendam que se faça, que é o gravíssimo erro que domina a política brasileira. Paulo Guedes é um péssimo, medíocrérrimo aluno de Chicago que não entendeu nada que aconteceu, nem sequer na economia de Chicago, a partir de 2008. E é quem dá as cartas, não por si, é porque ele é coadjuvado por uma esmagadora hegemonia moral e intelectual que só vocês, estudantes brasileiros, têm capacidade de subverter um dia. Com o André Perfeito, ele brinca sempre que a gente tem antagonismo, mas eu estou olhando para ele como vai ficar rico rapidamente, então ele pode ser recrutado proximamente para vir para o outro lado do balcão, ajudar a fazer um belo de um brasileiro inteligente, bem intencionado, vive as turras com a tal Faria Lima, porque pensa no povo, se dói com a dor, com a miséria das pessoas, e a Vilma vocês viram todos, quanto brilho, quanta qualificação e quanto de simbólico, para além do mérito pessoal dela, ela representa, portanto, um privilégio grande. Eu defendo, concretamente, inclusive com a preocupação de ter acesso à população, que o Brasil devia se propor a tarefa de ser uma Espanha. Eu escolhi arbitrariamente, porque nem é o mais rico, nem é o mais pobre país da Europa Ocidental. Então, peguei os padrões de desenvolvimento socioeconômico da Espanha e estabeleci como parâmetro para o Brasil devia se propor um projeto nacional de desenvolvimento que nos determinasse em 30 anos, é uma meta absolutamente factível e modesta, se nós não formos medíocres e não deixarmos por menos na partida. Porque a imaginação aqui, a idealização, é uma coisa criticamente necessária para nos libertarmos dessa prostração ideológica em que o país tombou, reduzindo o debate a comunistas e fascistas Enfim, isso não vai levar a gente não para a tragédia continuada. Então, a ideia de ser uma Espanha, sob o ponto de vista de indicadores, significa fazer um bom diagnóstico do Brasil que temos, estabelecer renda per capita, matrícula por aluno ano, mortalidade materno-infantil, IDH no limite, está aqui. Essa é a meta. Onde é que nós estamos? E aí, para isso ser verdade, o Brasil tem que ser entendido como ele é. Seus diversos cortes, mais do que regionais, mesorregionais. Então, São Paulo, por exemplo, Bauru é uma região rica, mas o Vale do Ribeira é muito pobre. O Vale do Jequitinhonha e Mucuri, na grande Minas Gerais, muito pobre. O oeste, metade sul do Rio Grande do Sul, é a região que mais empobreceu relativamente no Brasil. Então, esse projeto pensa o Brasil com essas indicações. E a virada começa com 4 providências e eu encerro. Primeiro, ir em socorro das famílias que estão estranguladas no crédito. Aqui não é favor, não é demagogia. 65 milhões de pessoas estão inadimplentes. E o consumo das famílias é o principal motor, não é, Perfeito? O Keynes ensina, é o principal motor de ativação econômica. E o nosso desemprego é o recorde, a renda média no recorde de baixa da série histórica e emprego e renda vem depois que o país cresce. O que é que eu posso fazer? Correr em socorro das famílias, reestruturar o passivo das famílias brasileiras. Segundo ponto, o mesmo para as empresas. 6 milhões de empresas brasileiras estão hoje no Serasa, antessala da falência. E não é porque o Brasil virou um país de caloteiros, é porque o governo lhes impõe essa exotíssima taxa de juros acima da rentabilidade média dos negócios há décadas. Oscila para cá, oscila para lá, mas os políticos aprenderam. Juro para cima agrada uma minoria poderosa, aprecia o câmbio apreciado faz com que a população tenha um conforto, uma ilusão de conforto, e o país vive e reelege as pessoas, depois quebra. É um filme que está se repetindo. Estão tentando a destempo fazer isso agora de novo. Juro para cima numa inflação que não é de demanda.
Se eu não sou economista, eu posso perguntar que diabo é isso. Se aumentar a taxa de juros, qual é o efeito na tarifa de energia elétrica que o governo determinou que crescesse 25%, porque indexar a câmbio? Qual é o efeito da taxa de juros sobre a política de preço da Petrobras? Percebe? Mesmo sobre os alimentos, nós destruímos a nossa estrutura de abastecimento acabamos com tudo. A política de abastecimento e preço foi totalmente destruída por prostração ideológica. Então não temos nem a hora de comprar do produtor para protegê-lo do atravessador e nem a hora do estoque regulador para desovar na crise, na entre-safra, etc. Sendo que o país tem comida. Diferente dos manuais de Chicago, o Brasil tem comida, 238 milhões. Então, o terceiro movimento aqui é a reindustrialização forçada do país. Por caminhos que a gente sabe como é que faz. É crédito, assistência técnica, é política de comércio exterior, é regime de preferências de compras governamentais, coisas que o Brasil tem garantidos pelo seu status de nação em desenvolvimento na OMC e que os canalhas de fora, coadjuvados pelos canalhas de dentro, estão querendo tirar o Brasil da OMC e desse status de nação em desenvolvimento para nos colocar num clube de ricos, a OCDE, que não tem nada para nós. Informação cultural. A China não abriu mão do status de nação em desenvolvimento na OMC. E o Brasil está nesse caminho. Por quê? Porque isso aqui permite que eu faça uma compra governamental no Complexo Industrial da Saúde e não precisa ser estatal, não. Eu organizo a meninada nas universidades, eu faço um arranjo produtivo local para ganhar escala por associação e não por mega corporação, eu faço incubadora de empresa, enfim. Está tudo bem pensado, eu estou aqui animado, porque aqui é solucionática. Então, vamos lá. Encarar a questão das famílias, do endividamento, encarar o endividamento das empresas, encarar a questão da reindustrialização forçada do país e ter uma decisão estratégica de incrementar o de investimento público focado em infraestrutura. Lato sensu, subir o morro, titular as terras, titular os terrenos, criar um grande programa de habitação, fazer saneamento básico e tal. Por quê? Porque a Europa não tem essa alternativa. Os americanos não têm essa alternativa. Nós podemos subir o morro gerando empregos aos milhões, com baixo nível de qualificação exigida, com nenhum insumo importado, e é uma coisa que você gasta 1 e economiza 10 em matéria de saúde, também bastante bem. Com isso daqui, eu creio que o Brasil volta a olhar para o futuro com alguma segurança, porque aí a tarefa vai ser desenhar um novo modelo nacional de desenvolvimento, todo o processo de descarbonização da economia, tudo isso nós temos condições práticas para isso. A nossa tarefa, e eu encerro me desculpando, é de natureza política, porque esse conjunto de ideias corresponde às melhores práticas internacionais, à melhor literatura disponível, mas essas ideias estão todas derrotadas e humilhadas, porque no Brasil, o que se convencionou chamar de esquerda, tradicionalmente na redemocratização, aderiu ao dogma neoliberal, imaginando que podia fazer com políticas sociais compensatórias a humanização do caminho. E isso desastrou até o pensamento, quanto mais a execução das nossas tarefas. Eu só queria também pedir aqui uma salva de palmas para o Luciano Coutinho, porque não tivemos tempo. Vou tomar suas considerações em relação ao Luciano Perfeito como consideração final, tá, Luciano? Obrigado, gente.